Como eu vou em ritmo de revisão, eu vou rapidinho, e aí qualquer coisa, né, vocês me avisem, tipo, ó, professor, tá muito rápido, tá muito devagar, E a gente vai corrigindo algumas coisas no livro também, pode ser? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu coloquei o mesmo título aqui com as mesmas cores para vocês se acharem mais fácil, tá? Caso vocês se perderem no meio do processo, tá? Então, para começar a nossa brincadeira aqui, tá? A água e os seres vivos, é legal saber que a água, ela tem duas grandes funções nos seres vivos, né? Que é o transporte das substâncias e também a manutenção das estruturas celulares. Então, a gente sabe que a água ela encontra-se 10% no sangue, 20% nos interstícios celulares e praticamente 70% no interior das células. E as membranas celulares, né, que elas são semipermeáveis, né, porque elas passam apenas a água, apenas o solvente. E é para manter a pressão osmótica, né, igual, que a gente diz isso que é o que explica a osmose, né, que é aquela passagem do meu menos concentrado para o meu mais concentrado do solvente. O ideal seria falar que é da pressão osmótica menor para maior pressão osmótica, né? Então, as variações da pressão osmótica, elas são detectadas pelos receptores cerebrais, que ordenam, né, ações como a sensação de sede, por exemplo. Olha para nós, se as suas células, né, estão ficando com uma menor pressão osmótica, o teu organismo vai sentir sede e vai deixar você com a boca seca, por exemplo, né, pedindo água. Incrível isso, né? Se tu quiser, inclusive, calcular a fórmula da pressão osmótica, tá? Botei aqui como revisão, lá de propriedades coligativas, deve ter aprendido isso, que a pressão osmótica é a concentração em mols por litro, né, vezes o R, que é 0,082, e a temperatura em Kelvin, né? Então, é uma fórmula que pode cair nos vestibulares aí, beleza? Bom, a água é a principal substância da matéria viva. Por exemplo, se pegar água viva, né? O 98% é água, né? Por isso que é água, né? Viva. Ai, ai. 80% da minhoca é água. Se eu pegar uma pessoa aqui, né, 65% é água, né? Claro, quanto mais nova for a pessoa, né, tipo um feto recém-nascido, mais água tem. Vocês, adultos, assim, geralmente tem 65%, e uma pessoa um pouco mais velha, né, tem 50% de água. Então, isso tem a ver com a idade, tá? Quanto mais jovem, né, mais água, mais velho, menos água. Também tem a ver com ser masculino, né, que tem mais água, feminino, menos água. E também tem a ver com metabolismo, tá? Se eu tiver um menor metabolismo, tem menor teor de água, maior metabolismo tem maior teor de água. Agora, vamos para a parte química de verdade, né? Composição, estrutura, geometria e polaridade. Então, para quem não sabe, a fórmula da água é H2O. A ligação entre os átomos é interatômica, né? Entre átomos, né? Interatômica é covalente polar. O que é uma ligação covalente? Aquela que é entre ametais, e polar é quando são ametais diferentes. Então, eu considero o hidrogênio como sendo um ametal. Então, se tiver hidrogênio e oxigênio, né? É uma ligação covalente polar. Se eu tiver hidrogênio com hidrogênio, é ligação covalente apolar, né? Então, como a gente tem átomos diferentes, a ligação é covalente polar. Agora, olha só. Essa palavrinha polar quer dizer que os elétrons estão mais de um lado do que do outro. Se eu pudesse colocar os elétrons na ligação, tá? São esses pontinhos vermelhos aqui que estão piscando para vocês. Esses pontinhos vermelhos, eles estão mais próximos do oxigênio. E no momento que eles estão mais próximos do oxigênio, o oxigênio assume uma carga negativa, tá? E o hidrogênio uma carga positiva. Por isso que eu posso dizer que a molécula d'água é uma molécula polar. Inclusive, ela é a segunda molécula mais polar do mundo inteiro. Ela só perde para o HF, para o ácido fluorídrico. Ele é o único cara que é mais polar que a molécula d'água. Por isso que eu posso chamar a molécula d'água de dipolo. Tem uma interação que eles adoram dizer, né? Que é a interação íon com dipolo, que ele está falando simplesmente que é íon com água. Só que cuida dessa parte, tá? A água tem geometria angular. Você sabe que esse ângulo aqui é devido a um par de elétrons, né, não ligantes que ela tem. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada.
Então, ele fez 2 ligações aqui, tá? E aí ele ficou com 8, mas ele tem 2 pares de elétrons aqui não ligantes, tá? E aí esses pares de elétrons não ligantes vão dar uma estrutura aqui mais ou menos tetraédrica para ela, né? Mas a gente chama a geometria ainda de angular. Esse ângulo aqui ele é aproximadamente 109,5 graus, que é o ângulo lá do metano, por exemplo. Mas ele é aproximadamente, tá? Se tu quiser anotar o ângulo exato da água, ele é 104,5 graus. Esse é o ângulo exato, o vestibular já te perguntou isso. Se tu quiser anotar alguma coisa a mais, tá? Esse par de elétrons aqui, ele pode ser doado, né? No momento que tu doa esse par de elétrons para fazer uma ligação química, uma ligação dativa, por exemplo, né? A gente chama isso de base de Lewis, que é uma base lá das teorias modernas. E no caso, se for doado para o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele vai ser capturado pela água. A água recebeu o hidrogênio. Isso a gente chama de base de Bronsted-Lowry, daí. Beleza? Tá, então continuando com as ligações intermoleculares. Agora só, é entre moléculas agora, tá? Da água é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece com o hidrogênio ligado no FON, que são os 3 carinhas aqui muito eletronegativos e muito pequenos, né? Então, esse H ligado no FON é o que garante a ligação de hidrogênio. A molécula d'água, tu viu comigo que ela é uma molécula polar, então ela tem o hidrogênio como polo positivo e o oxigênio como polo negativo, e essas 2 cargas, elas se atraem. Essa atração a gente chama de ligação de hidrogênio, porque é um hidrogênio que está fazendo essa ligação. Só que essa ligação, geralmente o pessoal aprende como sendo forte, né? Ela é forte comparado com a ligação de Van der Waals, com a ligação de forças de London. Só que se eu comparar ela, por exemplo, com a ligação covalente, ela é muito fraca. A energia para quebrar a ligação covalente, que é hidrogênio e oxigênio, é 100 quilocalorias por mol. Para quebrar a ligação de hidrogênio, é 3 calorias por mol. Então, é muito fácil quebrar a ligação de hidrogênio e a ligação covalente não, por exemplo, tá? Se te perguntarem quantas ligações de hidrogênio a molécula de água consegue fazer, tu responde que é 4, porque ela consegue fazer 2 com os hidrogênios, tá? E 2 com os pares de elétrons não ligantes que ela tem. Então, ela consegue fazer 4 ligações de hidrogênio. Claro que isso vai ficar de uma forma um pouco mais bonita, não vai ficar plana desse jeito aqui, tá? Vai ficar tridimensional. Então, o que é legal você saber? Que na água líquida, essas ligações de hidrogênio, elas ficam se quebrando e se formando. Aproximadamente bilhões de vezes por segundo. Cara, é muita coisa isso. E cada rotação ou vibração de água, ela quebra e forma outras ligações de hidrogênio. Só que no estado sólido, não. Ela está presa numa rede cristalina, tá? Eu vou te mostrar essa rede cristalina, eu acho que tu já viu também. E essa rede cristalina aqui, tá? Ela tem sempre 4 moléculas d'água ao redor de uma. Então, se tu pegar uma molécula d'água aqui, tenta ver 4 moléculas ao redor, formando um tetraedro. A geometria d'água não muda, né? A geometria d'água ela vai ser sempre carangular. Só que se eu juntar ela com outras 4, né? A junção das 5 moléculas dá um tetraedro. E a parte importante é isso, tá? É o nome do retículo cristalino hexagonal. É que ela forma hexágonos aqui. E esses hexágonos aqui, na fase sólida, tá? Eles acabam aumentando o volume do gelo, porque tem espaço vazio no meio dos hexágonos. E esse volume, esse espaço vazio, né, aumenta o volume do gelo e torna ele menos denso. E é por isso que o gelo fica boiando. Por exemplo, um iceberg, né, que é essa foto que fui eu que tirei do Google, né? Claro. Agora, na fase gasosa, não tem ligação de hidrogênio. Se eu tiver, por exemplo, ligação de hidrogênio e ligação covalente, e eu aquecer a água, qual tu acha que vai se quebrar primeiro, né? Isso, a ligação de hidrogênio. E aí eu vou formar aqui a água no estado vapor, né? O vapor d'água, sem ligação de hidrogênio. Então, destaca isso, tá? Que na fase gasosa, a água não tem ligações de hidrogênio. Elas foram rompidas na vaporização. E tem um gráfico clássico que o vestibular adora, que é esse aqui, tá? Eles colocam assim, por exemplo, tabela periódica. Aqui está o grupo 16, tá? Da tabela periódica. Que
são os elementos aqui, né? Os 7 porquinhos. Então, eles estão nessa linha aqui, tá? Ó, os 7 porquinhos. Enquanto aqui no flúor, né, é o grupo 17, né? Que é Flamengo, Clube, Brasileiro, ineficaz nos ataques, né? Aí na linha verde é o grupo 15, né? Não, podemos, assistir, surubo de biscoitos. Então aqui tem um grupo 16. Que era o que está acontecendo? Conforme tu tá aumentando a massa aqui, tá? Isso aqui é a linha da tabela periódica, né? Por exemplo, o oxigênio, o flúor, o nitrogênio e o carbono estão na segunda linha. Se eu pegar o enxofre, o cloro, o fósforo, o silício, na terceira linha da tabela periódica, né? O período. Então, conforme eu estou vindo aqui da primeira linha da tabela para a segunda, para a terceira, para a quarta, está aumentando a massa, aumenta o ponto de ebulição. Só que na água não. A água ela tem uma massa muito pequena, que é 18U, e ela tem um ponto de ebulição grande. Isso ocorre porque ela é a única que faz ligação de hidrogênio. Todas as outras substâncias aqui, elas fazem forças de Van der Waals, né? Que é de polo permanente. Combinado isso? Ó, se te perguntarem também aqui, 2, que a água tem maior ponto de fusão e ebulição que a amônia, tu vai dizer sim. E por que ela tem maior ponto de ebulição que a amônia? Olha só onde é que está a amônia aqui. Tu vai dizer que ela tem ligação OH, que é muito mais polarizada que NH, e portanto é uma molécula mais polar. Por isso que a água tem maior ponto de ebulição que a amônia. E aí já me perguntaram, tá, mas e o HF? O HF é mais polar que a água, né? O problema do HF é que ele é mais polar que a água, só que as moléculas se associam linearmente, tá? Elas não conseguem se associar tridimensionalmente, né? Então, como elas se associam linearmente, elas não conseguem fazer tantas ligações de hidrogênio quanto a água. Por isso que a água tem maior ponto de ebulição, inclusive que o HF. Tranquilo isso? Aí tu vai ter que corrigir o seu livro. Tá, então, pega aí o seu livro por gentileza, vamos lá. Você tem que pegar comigo aí a página 12. Aí na página 12, que ela tá escrito assim, bem no início, tá? Começa assim: a água tem maior ponto de ebulição do que a amônia. Acharam isso? Então, a primeira explicação está correta, tipo, o dipolo da água é mais forte que o dipolo da amônia. A segunda explicação também está correta, que as ligações de hidrogênio na água são mais fortes que as ligações da amônia. Perfeito. A terceira está errada, onde é que fala assim, ó, associação molecular na água se dá tridimensionalmente, enquanto a amônia apenas linearmente. Isso está errado, tá? Porque a associação das moléculas da amônia também são tridimensionais, formam um tetraedro, então essa parte está errada. Então, corrige aí, por gentileza, tá? Então, essa parte aqui é errada. Show? Uhum. Tá, então, voltando para cá, propriedades físicas da água, né? Então, primeira, fases de agregação. Cara, a gente sabe que quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. E a gente sabe que a água é líquida nas condições ambientes justamente porque ela tem ligação de hidrogênio. Então, essa regrinha não vale para ela, tá? Quando a gente passa de líquido para gasoso, a gente rompe as ligações de hidrogênio. Por isso que o ponto de ebulição dela é tão alto e ela vai ser líquida. Agora, se aparecer, por exemplo, alcanos, aí tu pode dizer isso, tá? Que quanto maior é a molécula, né, mais energia eu preciso para passar da fase líquida para gasosa, por exemplo. Então, por isso que é maior o ponto de ebulição. E quanto maior a molécula, mais energia eu preciso para fazer o processo de desagregação delas, combinado? Mas o foco da aula hoje é água, né? Então, vamos continuar com a água. Ela tem capacidade térmica e calor específico alto. Por exemplo, se tu aquecer um recipiente com água, só esquenta a água. Se eu pegar, por exemplo, um plástico e botar água dentro, né, e botar um isqueiro ali, cara, vai aquecer só a água, não vai derreter o plástico. Por quê? Porque a água, ela precisa de muito calor para aumentar a temperatura. E isso quer dizer uma alta capacidade térmica. Se tu quiser saber especificamente, né, o calor específico da água é 1 caloria para 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. Como a gente está no final do ano, deve ter aprendido isso, né?
E esse valor, ele é o mais alto que tem entre os solventes comuns. E aí, quanto maior o calor específico de uma substância, tá? Maior será a sua variação de temperatura. Quer dizer, menor será a variação de temperatura. Por quê? Porque, olha só, se eu preciso muita energia para variar a temperatura em 1 grau Celsius, né? Ela não consegue variar muito. Então, quanto maior o calor específico, a capacidade térmica, né? Menos ela varia. Cara, isso é mega importante para a manutenção da sua temperatura corporal, né? Ainda bem, porque você tem boa parte de água, e aí, em vez de você aumentar a temperatura muito rápido, né, que então um dia muito quente em Chapecó, vai chegar a 40 graus Celsius, e o teu corpo não vai ir a 40 graus Celsius. Ainda bem, isso não pode desnaturar proteínas, pode acabar morrendo. Então, por quê? Porque tem muita água e essa água precisa de muita energia para variar 1 grau Celsius, beleza? Tá, então, calor latente de vaporização e fusão. Cara, para quem não lembra isso, né, o calor latente de fusão é a energia que a gente precisa para transportar, para transformar 1 grama de água sólida em 1 grama de água líquida. Esse valor é exatamente 80 calorias. Se você multiplicar isso por 4,18 dá 334,4, ou arredondando, né, meio estranho isso, para 335, né, ou eu arredondaria para 334. E o calor latente de vaporização, que é para a gente transformar 1 grama de água líquida para 1 grama de água a vapor, a gente necessita 540 calorias. Se eu multiplicar isso por 4,18, dá 222.257,2 joules, tá? Cara, arruma teu livro ali, onde ele começa falando disso, tá? Ele diz que é 2.452, tá errado também. É uma multiplicação, tá? É só fazer 540 vezes 4,18. Então dá 2.257, tá? Arruma esse valor aqui no seu livro. Bom, se ela tem um calor latente, né, alto, tanto de fusão quanto de vaporização, isso é responsável por manter também a temperatura corporal do organismo. Por exemplo, já é difícil aumentar a temperatura. Só que daí, em vez de aumentar a temperatura, quando está um dia muito quente, né, a água sai do seu corpo, você começa a suar, e ela começa a absorver calor da sua pele, né, do seu corpo, organismo, para virar gasosa. E como precisa de muita energia para virar gasosa, ela acaba resfriando você. Então, é uma maneira que ela encontrou de manter a temperatura corporal. Inclusive as folhas dos vegetais, tá? Elas esfriam, elas arrefecem quando perdem água por transpiração. Outro, que a gente já comentou, que a gente tem maior densidade na fase líquida. A gente sabe que o gelo tem esse retículo cristalino hexagonal, que ocupa o maior volume, portanto, menor densidade. E a água líquida ela tem uma maior densidade em 4 graus Celsius, né, que eles chamam de comportamento anômalo da água. Isso tem a ver com seres vivos por causa do lago, né? Se eu tiver diferença de temperatura aqui, eu vou ter água circulando, né, de um meio para outro. Então ela vai ficar transportando oxigênio gasoso para a respiração dos peixes, nutrientes de forma geral. Só que quando chega o inverno, né, a água começa a esfriar e o lago, ele começa a congelar da superfície para o fundo. E aí, na superfície, que vai estar a parte mais fria, pode acabar formando gelo. E essa camada de gelo, ela é menos densa que a água, então ela não afunda. Então, se eu tiver um gelo a menos 5 graus Celsius, né, ele não vai afundar, porque a água mais densa é a 4, o gelo é menos denso. E acaba criando uma camada protetora, porque o gelo é um isolante térmico. Tanto que tem iglu, né, casinhas, os caras que moram em lugares muito frios, que são exatamente isso, né? Que são com gelo, justamente porque é um bom isolante térmico, ele tem bastante espaço vazio nos hexágonos ali, né? Bom, além disso, tem a viscosidade, tá? Que é a dificuldade em fluir
um líquido ou uma substância qualquer em outra substância, por exemplo, líquidos numa mesa. Se eu levantar a mesa e deixar fluir, né, deixar escorrer, a água ela tem uma certa viscosidade. Claro, ela tem menor viscosidade que o glicerol, óleo, sangue, tá? Mas comparado com outros de forma geral, né, a gente pode citar daí substâncias que nem o ar, né? Ou misturas que nem o ar, né? Ou outras misturas que ela vai ter uma elevada viscosidade. Então, claro, se eu aumentar a temperatura dela, as moléculas se mexem mais, quebra ligações intermoleculares e ela consegue fluir melhor. Então, isso é viscosidade, combinado? Outra, adesão e coesão. Pensa assim, cara, que adesão é entre moléculas diferentes e coesão é entre moléculas iguais. Então, adesão tipo água e vidro, que é a parede do recipiente. Coesão entre água e água, tipo ligações de hidrogênio. E isso explica adesão e coesão, né? O menisco, que é aquela barriguinha que a água forma aqui quando a gente põe num tubo de ensaio. Então, por exemplo, se eu tiver a água, ela sempre vai ter um menisco côncavo. Por quê? Porque acontece com a água é que ela tem uma força de adesão, né, que é com a parede aqui do vidro, maior que a força de coesão, que é água com água. Enquanto aqui no mercúrio, né, que é uma ligação metálica, que é muito mais forte, né, a força de coesão, ligação metálica, é maior que a força de adesão, mercúrio com o vidro. Então, quando a força de coesão for maior, a gente diz que esse líquido não molha. Se tu colocar mercúrio na sua mão, né, ou em alguma coisa, ele não molha aquela coisa. Já a água, ela molha, tá? Porque ela tem uma força de adesão maior que a força de coesão. Cara, se a gente está falando isso, a gente tem que citar obrigatoriamente capilaridade. Então, essa é a parte que faltou no seu livro, tá? Você tem que colocar isso. Capilaridade é uma propriedade importante, e ela é a subida ou descida de um líquido, tá? Através de um recipiente, de preferência muito fino. Quanto mais fino for o recipiente, tá? Mais a água sobe. Por isso que o nome é capilar, né? Se ele for tão fino que nem um capilar, que nem um fio de cabelo, ela vai subir mais. Isso ocorre, por exemplo, no xilema, né? Por isso que a água chove pelo xilema. Mas só que tem um detalhe, né? Ela só consegue subir alguns centímetros. Ela não consegue subir metros ou subir a árvore inteira. Daí tu vai perguntar, tá, mas então como é que a água sobe até o topo, né? É por diferença de pressão osmótica. Esse é o principal mecanismo. Que lá no topo as folhas transpiram, né? Perdem água e aumenta a concentração dos sólidos, de outros fluidos. Então a pressão osmótica lá em cima aumenta. E se a pressão osmótica aumenta, né? A água chega até o topo, combinado? Então, por gentileza, você vai arrumar o seu livro de novo ali, tá? Porque tem um momento que o seu livro fala assim, vamos lá para o livro de novo. Ele vai pegar assim, ó, adesão e coesão, tá vendo? Então, onde é que fala adesão e coesão? Ele diz na última frase, antes de um quadrinho escrito saiba mais, na página 13. Aí, em cima desse quadrinho saiba mais, em cima do saiba mais, tá? Tá escrito assim, em uma coluna de água fina e confinada, como as que existem no xilema de um caule, as forças de tensão, que são de coesão, pode atingir valores muito elevados. Tá, e isso está errado. De modo que a coluna de água é puxada sem quebrar até o topo da árvore, ação capilar. Tá, isso está errado, combinado? Então, ela não chega lá em cima por ação capilar, por capilaridade, beleza? Então, essa última frase que você risca, ela não tem a ver com a força de coesão e adesão. O que leva a água até o topo das árvores é a pressão osmótica, é outra coisa, tá? Tem nada a ver com isso. Deixa eu ver como vocês estão aqui. O professor vai postar os slides do Unimestre? Vou postar sim. Se eu esquecer, me avisa que eu posto, tá? Que pode acontecer também. Beleza? Tá, então, continuando a nossa brincadeira aqui. Tensão superficial, vocês sabem que eu adoro esse slide aqui, porque ele tem a melhor explicação, apesar de espanhol, tá? Que lá é interação das partículas
en la superficie del agua hace com que essa se apresente como uma verdadeira cama elástica. Quer dizer, se pisa aqui nessa molécula, né, ela vai para baixo e volta. Incluso soporta o peso de um inseto pequeno. Esse efeito se chama tensão superficial. Tá, e por que não ocorre no meio da água, né? Porque aqui eu tenho forças para todos os lados, que acaba anulando, né, a tensão da água. Aqui não, aqui eu tenho força só nas laterais e para baixo. Então, se eu apertar a água na superfície, ela cria uma cama elástica. Por isso que bichinhos, né, conseguem andar desse jeito, né? Água, lagartixa. Dizem que Jesus também conseguiu, né, por causa disso. Essa tensão superficial, ela também é responsável por fazer as gotas esféricas, né? Se perguntarem, por que a gota ficou esférica? Justamente porque a água forma, né, uma pele, digamos assim, ao redor, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a água ela está se grudando com moléculas que estão na lateral, né, e no centro. E por isso que elas não caem. Tem aqui uma foto que eu tirei, tá? Do Google, que é assim, tá vendo a molécula de água que tá bem no canto aqui? Por que ela não cai aqui, né? Porque ela tá grudada nas outras aqui, que estão no lado dela e dentro. Então, isso é tensão superficial, tá? Se falar em gotas esféricas, tem que procurar isso aqui. Só que tem uma substância que quebra a tensão superficial, que são os tensoativos, que são os surfactantes. Por exemplo, o detergente, né? Um exemplo tensoativo. O que são detergentes tensoativos? É quando tem uma partezinha pequena, né, que é polar, e o resto todo aqui é apolar. Então, a cabecinha que é polar se dissolve na água, e a parte apolar não, a água expulsa, né? No momento que ela expulsa, essa parte apolar fica entre as moléculas de água lá na superfície. E daí quebra a tensão superficial. Então, por isso que o nome deles é tensoativos, porque eles quebram a tensão superficial, combinado? Ai, meu Deus! Vambora! Ó, outra parte importante, solubilidade. Tu já ouviu falar que a água é solvente universal, mas por quê? Porque ela consegue dissolver muitas substâncias, tá? A gente não tem nenhum solvente que dissolve tantas substâncias quanto a água. E tem mais, as quantidades também são maiores que outros solventes. Então, o que acontece? A água ela consegue dissolver os solventes, os solutos, né, de três maneiras. Pode ser dissociação iônica, né, quando é metal com a metal. Pode ser ionização, quando é ametal com a metal. E pode ser dissolução, quando é covalente a metal com a metal. Qual é a diferença da ionização e dissociação? É que, assim, a dissociação, que é a ligação iônica, obrigatoriamente forma íons. A ionização também forma íons. E a dissolução, que é a ligação covalente, é quando a molécula é polar, ela se dissolve na água por uma questão de similaridade. Ela é similar à água, então por isso que ela se dissolve na água, mas ela não chega a formar íons. E a gente chama isso só de dissolução. Se formar íons, aí depende, né? Se for iônica é dissociação, se for covalente é ionização. Então você vai ter que arrumar agora o seu livro de novo, né? Onde é que fala assim. Vamos lá. A gente está na página 14, dá uma olhada. Aí na página 14 tem solubilidade. E está escrito assim, tá? Substância não ionizante, mas polar. Então se dissolve com a água. Ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água, pode fazer outras interações com a água. Substância ionizante, tá? Ela pode sofrer dissociação e ionização, que vai se dissolver na água. Agora, onde é que fala assim, tá? Substâncias não polares. Isso quer dizer substância apolar. Não polar é apolar. E ela não se dissolve na água. Então, aquilo ali tá errado. Você tem que tirar aquilo dali, tá? Substâncias não polares, tem que botar assim, ó. Não se dissolve na água. Substâncias não polares são apolares, elas não se dissolvem na água. Combinado? Tá, então, impropriedades.
químicas, a gente tem um fator apenas, que é chamado constante dielétrica, tá? Na verdade, eu acho que não é uma propriedade química, né? Porque eu não ensino essa matéria. Então, não deve ser da química, deve ser da física. Vocês devem saber mais constante dielétrica do que eu. Então, eu coloquei aqui a constante dielétrica, tá? A constante dielétrica da água é 80. Deixa eu tentar te explicar o que eu entendo por isso, tá? A constante dielétrica 80 por que eu botei aproximadamente? Porque dependendo da temperatura, ela pode mudar, ela pode chegar a 78, 88. Então, aproximadamente 80. Vou pegar 80 no caso. Ela quer dizer o quê? Imagina assim, ó, que eu tenho sal de cozinha, tá? NaCl, Na+, e Cl-. Então, se eu tenho Na+ e Cl-, no ar, eles se atraem de um jeito, tá? Que é bastante forte. A atração deles vai ser X. Quando eu tenho NaCl, tá? Na+ e Cl- na água, eles se atraem 80 vezes menos. E isso é uma constante dielétrica. É quantas vezes menos as cargas elétricas se atraem naquele meio. Da água é muito grande, uma das maiores que tem, que é 80. Ou, se tu preferir um conceito físico mais elaborado, né? É a razão entre a permissividade elétrica da água pela permissividade elétrica do vácuo. Eu não decorei, tá? Do vácuo é tipo um valor 8,85 vezes 10 a menos 12, se não me engano, coulombs ao quadrado, newton ao quadrado. Tá, por que eu não decorei? Porque é da física. Então, existe um valor para a água. E se a gente fizer essa divisão, né, eu vou cancelar as unidades, porque são unidades iguais, e esse número aqui ele não tem unidades. Então, quando a gente falar a constante dielétrica da água, ele não tem unidades. Ele é só um valor relativo, 80. O que tu pode anotar é isso, tá? Quanto maior for o momento dipolar, quanto maior a polaridade de uma substância, né, maior será a constante dielétrica dela também. Beleza? E para encerrar essa brincadeira, vamos para o ciclo hidrológico, que quer dizer simplesmente, cara, o transporte das águas aí, né, no ecossistema. Então, eu acho que vocês já ouviram falar que a água sofre evaporação. Essa evaporação lá pode formar as nuvens, né, por condensação. A condensação pode gerar uma precipitação. Aí a chuva cai, né? Então, as nuvens são água líquida e sólida. Isso pode ir para o rio, para água doce, água salgada. E aí eu tenho os vegetais dando uma evapotranspiração, só evotranspiração, que quer dizer evaporação e transpiração, que ocorre nos vegetais. Tranquilo? Uhum. Tá, então vamos para a parte, quem sabe posso te ajudar mais, que são os exercícios, ó. Hoje vocês conseguem fazer rapidinho? Água é de importância vital para todos os seres vivos, sob o ponto de vista biológico, né? Entre as propriedades físico-químicas, podemos citar três fundamentais que são o quê? O que eu posso falar sobre a água? É baixo ou grande poder de dissolução? É a que mais dissolve substâncias no planeta, então é alto, é grande. Ela tem grande ou pequena tensão superficial, uma das maiores tensões superficiais. E ela tem alto ou baixo poder calorífico, alto. Então, por isso que a resposta é a letra D. Combinado? Vamos ver se tu faz mais rápido do que eu? Não tem como fazer. Então, vamos lá. Questão de number 2. Vai dizer assim, que a água ela tem propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se propriedades térmicas biologicamente muito importantes, como, por exemplo, o elevado calor latente de vaporização, que é 540 calorias por grama. Cara, então, o que ele quer saber? Que essa propriedade físico-química, né, está relacionada com o quê? Cara, a água, se ela tem 540 quilogramas por grama, quer dizer que ela absorve muita energia ao passar por estado do vapor. E, consequentemente, ela esfria o seu corpo. E isso mantém a temperatura corporal. Então, obrigatoriamente, tem que achar ela como um regulador térmico para os organismos vivos, tá? Todo o resto que botaram aqui não tem nada a ver com o que eles estão falando na questão, né?
excitando calor latente, vaporização, etc. De boas? Posso prosseguir para a próxima? Então, vamos ver quem consegue fazer antes. Não tô nessa disputa. Então, vamos lá. 3. Ó, quando já foi absorvido calor suficiente, cara, eu já fui pro final, tá? Que eu quero a resposta. Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para recomeçar a subir para a atmosfera. Quer dizer, eu tenho um líquido e esse líquido vai subir para a atmosfera. Por quê? Como é que tu acha que o líquido sobe para a atmosfera? Se alguém jogar água para cima? Não, não. Se tu absorver calor, o líquido vai subir para a atmosfera. Quer dizer que ele está virando estado gasoso, né? E se ele está virando estado gasoso, vai ser uma evaporação. Combinado? Tá, então vamos para a última agora. A construção de grandes projetos hidrelétricos, né, também deve ser analisado do ponto de vista do regime das águas e do seu ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, eu posso argumentar que a construção de grandes represas. Cara, olha só o que aconteceu em Chapecó, tá? Em Chapecó, alguns anos atrás era de boas descer de avião, não tinha problema nenhum. Mas eles construíram algumas represas na região de Chapecó. Essas represas fizeram com que a cerração, a neblina, aumentasse em Chapecó. E aí a quantidade de voos que é cancelada aumentou drasticamente. Inclusive algumas empresas, que nem a Gol, que nem a TAM, que nem várias outras que tinham, deixaram de operar em Chapecó justamente porque não pousava o voo. E aí eles tinham um gasto tremendo, porque eles gastavam gasolina para ir até Chapecó, o avião tinha que voltar. E aí, quando tu volta, né, para outro aeroporto e manda a galera de ônibus, é tudo custo extras, aí tem que indenizar o pessoal, e aí dá processo, e dá não sei mais o quê. Então, as empresas abandonaram Chapecó por causa disso, né? Várias. Então, o que aconteceu, cara? Que aumentou a serração e aumentou a neblina em Chapecó por culpa de represas, né, que não levaram em conta o ciclo, né? Ah, não causa impactos na região. Não causou, né? Vamos ver, aumentou a velocidade dos rios. Oi? Se tu botou uma represa, né? Aumentou a velocidade do rio. Vamos ver, diminui a quantidade de água disponível. Ou aumenta a evaporação, porque eu tenho uma represa maior, né? Gigantesca. Acompanhada também por um aumento local da umidade relativa do ar. Com certeza, vai ter mais água no ar, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. Então, nossa resposta aqui é letra D. E precisamos desmanchar as represas, né? Tô vendo amanhã todo mundo do terceirão aí com umas marretas, né? Quebrando as represas e abandonando, né? Essa ideia aí. Ninguém mandou construir sem planejar antes, né? Beleza? Tá, gente, essa aí é a revisão que eu pude fazer com vocês, tá? Sobre água. Eu espero que vocês tenham curtido e revisado bastante coisas aí, né? Eu só não sei se vocês curtiram ou não, porque deve ter dado uma câimbra